Hoje a gente mergulha num momento que é, assim, o coração do Evangelho de Marcos. É um ponto de virada fundamental, sabe? Daqueles que definem todo o resto da história. Estamos falando de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. E toda a nossa conversa hoje vai girar em torno dessa questão. Uma pergunta que, embora feita há 2000 anos, ainda ecoa com uma força incrível. É um convite para uma resposta bem pessoal. Então vamos lá, vamos preparar o terreno. Para a gente entender a profundidade do que está para acontecer, é crucial olhar duas coisas: o que tinha acabado de rolar e onde eles estavam. Olha que interessante. Um pouco antes disso, Jesus curou um cego. Só que a cura não foi instantânea. Ela aconteceu em duas fases. Primeiro, o homem olhou e disse que via as pessoas como se fossem árvores andando. Só depois é que a visão dele ficou perfeita. Isso é uma metáfora brilhante do que estava acontecendo com os discípulos. A visão deles sobre Jesus estava ficando mais clara, mas ainda não estava completa. E o local? Nossa, o local diz muito. Eles estavam em Cesareia de Filipe. E esse não era um lugar qualquer, não. Era um verdadeiro caldeirão de ideologias. De um lado, a adoração ao poder político de Roma, o César. Do outro, o paganismo grego, com o deus Pan e vários outros santuários. Era um lugar onde diferentes senhores disputavam a lealdade das pessoas. É nesse campo de batalha de ideias que Jesus resolve fazer a sua pergunta. E Jesus começa de um jeito bem estratégico. Ele faz, digamos assim, uma pesquisa de opinião. Ele quer saber o que o povo está falando, qual é o burburinho nas ruas a respeito dele. A pergunta é bem direta. Ele não pergunta o que vocês acham que o povo diz. Não. Ele pergunta quem os homens dizem que eu sou. Ele está, na verdade, sondando a percepção do público através dos seus seguidores mais próximos. E as respostas que eles trazem são todas, assim, muito respeitosas. O povo via Jesus como uma figura gigante. Talvez João Batista que voltou dos mortos, ou o grande profeta Elias, ou, no mínimo, um dos profetas. Eram elogios e tanto, sem dúvida. Mas, como a gente vai ver, nenhuma dessas respostas chegava no ponto central. Eram respostas boas, mas não eram a resposta certa. E aí que a conversa muda completamente de tom. Jesus deixa a opinião pública de lado e vira o foco para aqueles que estavam ali, com ele, no dia a dia. A pergunta se torna pessoal, íntima, inescapável. A força aqui está nesse "e vós". Não importa mais o que a multidão pensa. Agora a questão é sobre convicção pessoal. É a hora da verdade para os discípulos. Depois de tudo que eles viram, tudo que ouviram, afinal, qual era a conclusão deles? E então Pedro, que quase sempre falava pelo grupo, dá a resposta que muda tudo. Não um profeta, não um grande mestre. Tu és o Cristo. Essa é a primeira vez no Evangelho de Marcos que um discípulo faz essa declaração de forma tão limpa e direta. É um marco. Então vamos entender o peso dessa palavra. Cristo não é um sobrenome. É um título. Significa Messias, o ungido. Era o rei prometido, esperado por séculos, aquele que viria para salvar e reinar sobre Israel. O que Pedro está dizendo é monumental. Ele está identificando Jesus como o cumprimento de todas as esperanças da nação. Bom, depois de uma confissão dessas, a gente esperaria uma comemoração, certo? Talvez uma ordem para sair espalhando a notícia. Mas Jesus faz exatamente o contrário. E é aí que vem uma reviravolta e tanto na história. Essa é a grande questão, né? Por que tanto segredo? Se Pedro finalmente acertou em cheio a resposta, por que abafar o assunto? E a razão para isso revela uma diferença gigantesca entre o que o povo esperava e qual era a verdadeira missão de Jesus. Esse quadro aqui resume tudo. O povo esperava um Messias que fosse um líder político, um herói de guerra que ia expulsar os romanos e trazer de volta a glória de Israel. Só que a missão de Jesus era radicalmente diferente. O caminho dele não levava a um palácio em Jerusalém, mas sim a uma cruz. Se ele fosse declarado Messias publicamente naquele momento, isso ia acender uma revolução política pelos motivos totalmente errados. E isso tudo nos leva à conclusão da passagem. A confissão de Pedro, por mais correta que fosse, era só a primeira parte de uma verdade muito maior e bem mais difícil de engolir. Dá para dividir esse entendimento em dois passos, né? O passo 1, Pedro acertou na mosca, a identidade de Jesus, o que ele era. Mas o passo 2, o como e o porquê da sua missão, isso ele ainda não tinha entendido. Ele não conseguia conectar a ideia gloriosa de Messias com a missão chocante de sofrimento e morte. A confissão era verdadeira, mas a compreensão, essa ainda era incompleta. E é assim que a passagem termina, deixando essa pergunta poderosa no ar.
Uma pergunta que prepara o terreno para tudo que vem depois. Porque veja bem, reconhecer que Jesus é o Cristo é só o começo. A jornada de verdade começa quando se entende e se aceita o caminho que ele escolheu. O que significa, afinal, seguir um líder cujo trono foi uma cruz? Essa é a questão que Jesus vai começar a desvendar para os seus discípulos. E para a gente também.